irmãos em Cristo, um bom dia para você. Como digo sempre, é muito bom começar o dia meditando na Palavra de Deus. Hoje a nossa devocional é esclarecedora sobre alguns pontos. Vamos falar sobre o reino de Deus e a oração. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus capítulo 6, versos 9 e 10. Devemos reconhecer que há coisas que não entendemos totalmente. A oração é uma delas. Jesus, ao dar aos seus discípulos um modelo, apresenta alguns pontos sobre os quais levantamos questões para, em seguida, buscarmos uma compreensão melhor do registro de Mateus em seu Evangelho. O foco encontra-se no verso 10, onde ele expressa: Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A primeira questão é com a frase, venha o teu reino. Antes, porém, vejamos alguns aspectos sobre o reino. O reino de Deus é real, ele reina no presente e, de certa forma, interfere nos governos e nas nações para cumprir o seu propósito, mas não reina sem oposição e sem interferência. Não se respeita a vontade de Deus na terra. Os homens, os governantes e líderes praticam crimes, injustiças, detêm a verdade, exploram os fracos e são difamadores. Entretanto, Deus reina e reina sobre tudo. Apesar da oposição, ele não perdeu nada e nem diminuiu o seu poder. Outro ponto a destacar é o de Mateus 12, 28, que nos afirma: Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Este texto mostra que o reino é presente, mas também é vindouro. O reino não é a posse do mundo consistindo em coisas, bens e tudo mais que ele pode oferecer, mas, sobretudo, o reino é o domínio do mundo. E nestes termos, Jesus demonstra o seu poder expulsando demônios. Finalmente destaco Lucas 17, 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: Não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Quando Jesus foi interrogado pelos fariseus acerca do reino, ele usou uma palavra que, traduzida para o português, culminou no termo dentro. Ainda que haja uma discussão com respeito à palavra traduzida, o Senhor estava dizendo que ele, como rei, estava entre eles, mas subentende-se que ao traduzir por dentro o significado é que ele, como rei e Senhor, vive dentro dos seus súditos, os quais entram no reino por meio do novo nascimento. Ponha isso em seu coração. Esta é a parte invisível do reino. A parte visível, ainda que não totalmente, é a manifestação do poder do rei por meio da igreja, a qual anuncia as boas novas do Evangelho, que transforma vidas e aponta para a chegada do reino vindouro. A segunda questão que se apresenta na oração é a seguinte frase: Venha o teu reino, ou seja, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus nos incita a orar para que venha o reino, ou seja, quando o reino vier, se manifestará de forma visível a todos, e isso significa o milênio. Assim, as oposições serão totalmente dominadas e não mais acontecerão, pelo menos até o fim do período milenar. Na oração, entretanto, se acrescenta algo mais: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Ora, a vontade de Deus é plenamente realizada na esfera celeste, mas não na terra.
A oração é para apressar a vinda do reino e acabar com toda a oposição para que a vontade de Deus seja plenamente realizada. A grande questão é, sendo Deus tão poderoso e não há poder no universo como o dele, por que então ele não faz plenamente a sua vontade aqui na terra? Bem, irmãos, creio profundamente no amor de Deus pelos homens e na condição que Deus deu a todo ser humano. O que? O livre-arbítrio. O homem, num certo sentido, pode não ser livre totalmente, pois fica servo das suas escolhas. Contudo, é livre para escolher amar a Deus, servi-lo de todo o coração ou para rejeitá-lo. Quando o pecado entrou em cena, alterou toda a criação e o homem, por sua vez, desprezou a Deus. Como resultado, esse mesmo homem concedeu a Satanás o direito para tomar o lugar de príncipe deste mundo. Você pode ver isso lá em Lucas, capítulo 4, versos 5 e 6. Nosso Deus é um Deus justo, e eu digo até, justo até com o diabo. Jesus, ao ser tentado no deserto, recebeu uma proposta de Satanás que consistia em receber dele todos os reinos deste mundo. Ele, o diabo, explica que os recebeu e que, portanto, poderia dar a quem quisesse. E observe, o Senhor não contestou o diabo quanto à posse dos reinos, e isso revela que ele possuía de fato. Sendo assim, posso entender que a oração dos santos é uma súplica para a intervenção de Deus, o que lhe confere uma espécie de legalidade para entrar no sistema comandado por Satanás. Conclusão: Deus precisa disso? De forma alguma. Ele, por meio da sua palavra, nos convida à oração e, como resposta, ele agirá. Confesso que não temos todas as respostas e nem sabemos de todas as coisas. Contudo, é simplesmente fantástico poder fazer parte do projeto para que a vontade de Deus seja plenamente realizada na terra e também poder apressar a vinda do reino. Glória a Deus! Medite no que você ouviu. Se necessário, ouça novamente. E que Deus te abençoe imensamente, em nome de Jesus. E até a próxima devocional.